Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise do anime de Fruits Basket. Nós vamos conversar hoje sobre o episódio 9, que foi focado inteiramente, praticamente todo, no Kyo, na história do Kyo. Ficou uma dúvida lá no episódio anterior se o Kyo ele iria visitar a Akito ou não lá na mansão, só que a gente viu que ele foi, né? Porque era meio que óbvio que ele iria, até porque se trataria da primeira vez e ele queria provavelmente saber o porquê dele estar chamando ele lá. E aí o episódio começa com ele ouvindo a Toru chamando o nome dele e aí ele pensa, né? Nossa, quando que o meu nome foi tão agradável de se ouvir, né? Só porque é ela que tá chamando, eu tô sentindo uma coisa totalmente diferente de quando as outras pessoas me chamavam, e ele percebeu que ele tá começando a ter um sentimento pela Toru. Aí nisso corta pra Toru falando que ela conheceu a Rin, que era o cavalo do Zodíaco, né? Então, provavelmente, o Sr. Akito seria o galo. Eu pensei que a Toru fosse um pouco mais inteligente, né? Mas ela ainda não associou. É porque também, gente, a gente conheceu o Kureno, mas a Toru, ela não conhece o Kureno. Então, nada mais normal do que ela achar que Akito seria o galo, né? Porque é o único animal que falta, e eu acho que ela não tá associando esse fato dele ser o chefe da família com ele ser Deus. E com isso o Shigure ele vai lá pra casa onde tá a Toru, onde tá o Kyo. Os outros meninos, todo mundo tá lá na outra mansão, tá lá junto com a Akito, e tipo a Toru, só tá a Toru e o Kyo naquela casa. E você sabe que esse era o plano da Akito desde o começo, que era separar todo mundo da Toru e deixar a Toru sozinha. Só que agora ela viu que ela se dava bem com o Kyo e resolveu chamar o Kyo também pra reunião, e o Shigure foi lá avisar que a Akito tava chamando ele pra ir vê-lo lá na mansão. E a Toru ficou tipo, meu Deus! O Kyo falou, não acredito, o que ele quer comigo? O que ele tá fazendo? Não sei o que, qual que é o assunto, não sei o que lá. E a Toru ficou, Kyo! Ela ficou toda encantada, porque ela falou assim, finalmente reconheceram o Kyo como um membro do Zodíaco, então tá chamando ele pra ir lá. E ela ficou tipo super feliz, e ele percebeu. E ele falou assim, nossa, você não precisa ficar feliz assim por mim, né? Ela, não, você vai e tal. E aí ele saiu, só que ele percebeu e falou pro Shigure, eu sei que tem alguma coisa de errada nisso, nada de bom pode sair disso. E aí ele foi pra mansão. E a Toru ficou sozinha e foi brincar lá na praia, né? Como sempre, só tem a praia pra ela brincar, a bichinha fica sozinha lá o dia inteiro, não tem nada pra fazer. E aí ela foi pra praia. E aí o Kyo, quando chegou lá na mansão, ele e o Yuki, eles tiveram um atrito, né? Porque o Yuki sabe como que o Kyo é estourado, então ele falou, você não dá uma de louco pra cima da Akito, porque se você der uma de louco, brigar com ele e fazer alguma coisa, você vai prejudicar não só ele, como todos os outros membros e também a Honda, né? A Toru. E aí os dois acabam brigando, o Kyo quer partir pra cima do Yuki com um murro, só que aí no meio do caminho ele para, porque ele controla seus nervos e fala que ele não vai fazer nada de errado. E a gente percebe que o Yuki, ele tá meio que, tipo, pra ele foda-se as coisas agora, sabe? Tipo, ele aceitou o destino dele, então ele tá meio que o Kureno. Ele vai lá, quando a Akito chama ele, ele vai, ele faz o que ele tem que fazer, e pra ele, tipo assim, ele tá se tornando uma marionete, um bonequinho, sabe? Sem vida. Ele só mostra vida quando ele tá perto da Toru, mas ali, tipo, ele é só um, sei lá, um robozinho que tá fazendo as coisas e pronto, acabou. E aí, chegando lá no quarto do Akito, ele começa a jogar, não verdades, mas ele começa a fazer várias maldades com o Kyo, lembrá-los de coisa muito dolorosa, porque ele fala assim, você lembra daquela aposta que a gente fez? Se você conseguisse vencer o Yuki antes de sair do ensino médio, eu te aceitaria como membro do Zodíaco. Só que você sabe que isso não vai acontecer, você nunca vai vencer o rato, porque o gato nunca vence o rato. Que isso, que aquilo, é melhor você aceitar o seu destino, que isso, que aquilo. E se ele não conseguisse, ele ia trancafiá-lo mais cedo, né, do que o esperado. Era o que a gente já estava esperando, né, que o Akito fizesse isso pra trancar o Kyo mais cedo. E aí ele começa a falar um monte de coisa, ele percebe que o Kyo tá gostando da Toru, e aí o Kyo, primeiro ele admite que tá mesmo gostando dela, só que aí quando ele vê a reação do Akito, ele recua e ele fala, não, como que eu posso amar alguém? Não, eu não gosto dela, isso e aquilo, e ele acaba ficando, porque o Akito começa a jogar um monte de coisa falando que foi ele que matou a mãe dele, que a mãe dele se matou por causa dele, porque ele era um monstro, que isso e aquilo. Como que um monstro poderia gostar de uma pessoa? Aliás, ele gostava da Toru porque a Toru era outro monstro. Como que uma pessoa normal ia ver aquela forma dele grotesca e não ia sentir medo, não ia sentir nojo, não ia sair correndo? Ela só podia ser um monstro.
E aí os dois monstros, é lógico que iam se entender, só que ele falou, não, ela não é assim. Ela sentiu medo, ela sentiu pavor, ela mal conseguia falar, eu sentia que a pele dela estava gelada, que ela queria fugir dali. Só que ela percebeu que se ela largasse a mão dele, ele nunca mais ia voltar pra lá. Se essa pessoa, que é a pessoa que ele tanto estima, deixasse ele, assim, abandonasse ele, pra ele era como se nada mais importasse, ele não ia mais voltar pra lá. Então ela percebeu isso e ela falou, não vou soltar a mão dele, porque eu gosto dele, eu quero que ele fique aqui. Eu quero ser um ombro amigo, eu quero ser um porto seguro pra ele. E aí eu sei que eles acabaram tendo uma conversa, inclusive mostra vários flashbacks da morte da mãe do Kyo, né? Porque a gente lembra que ela ficava sempre conferindo a pulseirinha dele lá pra ver se tava com ele, pra ver se ele não ia se transformar. E até que um belo dia ela perdeu, assim, tipo, acho que ela cansou e se matou. E aí ele começa a lembrar, e aí ele lembra de um outro, tipo, de uma outra coisa, assim, tipo, de um outro, não sei se é a mesma pessoa ou se é outra pessoa, assim, tipo, de uma cena de uma pessoa caída no chão. E aí ele fica naquela coisa, assim, ele sai de lá totalmente abalado. Só que, assim, de certa forma, ele tava meio que abalado, sim. Só que ele sabia que ele tinha pra onde ir. Só que, ao mesmo tempo, ele sabia que se ele fosse procurar consolo na Honda, Akito poderia fazer alguma coisa com ela. Então ele falou assim, eu vou ficar com ela até quando eu puder e depois eu vou, tipo, desaparecer, porque eu não quero prejudicá-la, né? Eu vou ficar com ela, vou aproveitar o momento, vou fazer tudo certinho pra ela não ser prejudicada, pra ela não ser machucada, pra Akito não ir em cima dela, pra depois, quando eu for embora, eu ir embora. Inclusive ele lembra das palavras do mestre dele falando, né, sobre ele não pisar na flor. Inclusive ele tem essa memória quando ele conta pra Toru sobre o rosário que ele usa no braço. Sobre as contas, sobre o negócio do monge lá que morreu pra fazer o rosário, não sei o quê. E aí tem essa ceninha, né, que ele tá parado diante de uma flor, foi porque o mestre dele falou pra ele não pisar na flor, porque toda a vida era importante, que isso e aquilo. E aí ele fala, não, isso não importa, porque, tipo assim, por que eu vou ficar me importando com a minha vida, com a vida de, sei lá, de qualquer outra pessoa, sendo que não tenho esperança de nada, ninguém nunca vai me aceitar, isso e aquilo. E aí o mestre dele falou assim, mas não importa se você pisar na flor hoje, se você não matar a flor, ela vai florescer de novo, né? Você matou aquela flor, mas se a raiz dela continuar ali, ela sempre vai florescer. Aí ele tem algumas memórias, a gente vê que o Kyo, ele conheceu a mãe da Toru, que ele conheceu ela quando ele era pequeno, que ela era uma pessoa muito legal pra ele, que tratava ele super bem, inclusive mostrou a filhinha dela pra ele, falou, olha, aquela ali é a Toru, ele é o meu tesouro, a minha... sabe, tipo, a minha princesa, né? E aí ele ficou sempre, tipo, sempre que ele podia, ele ia lá dar uma olhadinha na Toru, assim, e ele, antes mesmo de saber que ele ia revê-la mais tarde, ele ficava sempre tomando conta daquela menininha, porque ele sabia que a mãe dela ia trabalhar, que ela ficava sozinha, então ele ficava sempre observando ela de longe, e a gente fala, nossa, mas que coisa mais fofinha, né? E aí que fica aquela coisa, assim, né? É um sentimento que já vem de antes, assim. Inclusive, a mãe da Toru, ela parece muito mais mãe do Kyo do que a mãe do Kyo, né? E aí depois mostra também a mesma cena, se eu não me engano, mostra a cena de uma pessoa, tipo, de novo no chão e falando, não te perdoo. Aí eu vou falar pra vocês, gente, se vocês são como eu e prestam atenção nas coisas, isso não é spoiler. A pessoa que fala não te perdoo é a mãe da Toru, porque a voz dela falando que não te perdoo. Só que a gente não sabe ainda por que foi que ela disse isso e por que o Kyo tem essa lembrança. Aí o Kyo, ele chega, ele tá voltando pra casa e vê a Toru na praia, e aí ele fala que ele vai proteger a Toru, que ela era a flor que simbolizava a esperança pra ele, que ele sempre ia estar com ela, assim, até quando fosse possível, que ele gostava muito dela. Inclusive ele falou, eu te amo, Toru, tipo, eu amo a Toru. Então, né, ele já saiu na frente aí do Yuki, porque ele já admitiu seus sentimentos por ela, ele já percebeu que ele gosta dela. E aí eles voltam junto pra casa e nisso passa a Akito lá lavando as mãos, né, porque ela ficou tempo demais pegando no gato, ela se sentiu suja. E com isso a gente teve o final do episódio, que foi, assim, um episódio bem focado no Kyo, como eu já disse lá no começo, né, a gente viu mais um pouquinho do passado dele, a gente viu que ele conheceu a mãe da Toru, conheceu a Toru, criança. Parece que tá tudo, assim, rodeada, assim, parece que ela teve contato, ela acidentalmente se envolveu com a família do Soma
antes mesmo de saber que ela existia, né? É uma coincidência muito grande, o mundo é muito pequeno e assim, dá muitas voltas e a gente vê assim que são, tipo, pequenas coisas que aconteceram que vai ter muito impacto mais pra frente. E inclusive algumas pessoas falaram aí nos comentários que talvez a família inteira da Toru, tanto o pai quanto a mãe, quanto ela, tiveram contato com a família Souma antes e por isso que tá acontecendo todas essas coisas, né? Então a gente não sabe nada sobre o pai dela, a gente só sabe que ele morreu de gripe e a gente não sabe qual que era o tipo de relacionamento que ele tinha com a mãe dela. E também não sabe se ele tinha algum relacionamento com a família Souma, né? Porque tá tudo assim muito coincidência, né? Pra acontecer as coisas assim. A amiga dela de repente encontra o outro lá, o Kureno Souma. Tipo, é muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo. Então fica essa coisa no ar. Será que o pai dela também, ele conheceu algum membro do Zodíaco? Ele fazia parte de alguma coisa, ele trabalhava, não sei o que aconteceu, tipo, sei lá, ele conhecia de alguma forma alguma dessas pessoas, por isso que esse contato se tornou meio que natural, vamos dizer assim. E é isso, pessoal, eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, quais são as suas teorias, ok? E no próximo episódio, intitulado Quem é você? Quem é você? Quem será que vai aparecer para a pessoa perguntar quem é você e a gente não sabe o que vai acontecer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Lembre-se que agora você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Se você gosta do nosso trabalho, você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esqueçam também que você pode nos ajudar se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha, seguindo a gente lá nas redes sociais na aba de comunidade, onde a gente posta as notícias de games e animes também. E tá tendo um sorteio que a gente tá fazendo aqui no nosso canal de 2 mangás para 2 vencedores, um para cada vencedor, quando o canal ele atingir a meta de 5 membros. Então, se você quer os mangás, participe, ajude. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!